Fala aí, Bruno. Bem-vindos ao Primo da Bola, seu podcast do futebol carioca. Eu sou o Gigante da Colina e meu primo, Bruno. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu sou do Mengão Malvadão. Mengão Malvadão, beleza. Vamos então para o nosso primeiro episódio. Espero que você sinta à vontade aí, fique à vontade para conversar, comentar aqui com a gente na sua plataforma de preferência, mandar para seus amigos. E vamos falar de Vascão e Mengão, beleza? Quer começar por aí, o Bruno? Último jogo? Bora! Isso, vamos falar um pouquinho do Flamengo e Botafogo, que o Mengão foi campeão da Supercopa do Brasil em cima do Botafogo de 3-1. Um jogo que o placar, de repente, nem mostrou muito do que foi, porque o Flamengo mereceu até fazer mais gols, jogou bastante. No final tomou aquele golzinho com a falha do Alexandre, que recuou a bola errada, mas o Flamengo jogou muito. Bruno Henrique e Arrascaeta chegaram a seu 14º título com a camisa do Flamengo, se tornando um dos maiores vencedores da história do Flamengo, ultrapassando apenas Gabigol e Zico. Infelizmente tem que concordar, o Botafogo não jogou nada no jogo, né? Apesar de ser muito contrariado, tem que concordar. O início do jogo foi aquela chuvarada, né? Não tinha jogo para lado nenhum. Acho que o juiz até demorou um pouco para parar o jogo, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas o Flamengo aproveitou também, conseguiu um pênalti ali, o zagueiro chegou atrasado e o Bruno Henrique começou a fazer história mais uma vez, né? É engraçado essa volatilidade do Bruno Henrique, né? Tem horas que ele se apaga, mas nos clássicos ele aparece, né? É o rei do clássico, o rei dos clássicos. O Bruno Henrique faz muita diferença. Quando ele fazia a dupla com o Gabigol, ele dava muita assistência também para ele. Agora está chamando mais a responsabilidade, ainda mais que estamos sem o Pedro, nosso centroavante. Então o Bruno Henrique está assumindo a responsabilidade de fazer gols. Primeiro gol foi, como você falou, o pênalti que ele mesmo sofreu. O Lucas Alter deu um carrinho um pouco imprudente, mas também estava muita chuva, né? Então foi realmente... Mas eu achei pênalti. Dá nem pra botar a culpa no zagueiro, não dá pra botar a culpa no zagueiro, muita água. Muita água. Também achei realmente que atrasou, o árbitro poderia ter encerrado, paralisado o jogo antes, né? Ficou mais de uma hora o jogo parado, devido à chuva constante no Pará. Mas enfim, primeiro gol foi um pênalti bem marcado. Quase o Bruno Henrique perde, né, Dudu? Quase ele perde, cara. Pouco. Tentei dar uma secada ali, mas não deu certo. Aí o segundo gol foi um golaço, uma assistência do Michael. O Bruno Henrique pegou na veia, bateu o gol, o goleiro nem saiu na foto. Golaço mesmo. Golaço. E o terceiro... Golaço também. Também outro golaço. Mais uma vez o Lucas Alter errou, deu a saída de bola. O Luiz Araújo levou, deu uma cavadinha linda em cima do John. Foi um golaço, um dos mais bonitos do ano do Flamengo. Cara, o que tu achou? Eu vi na transmissão que tentaram dar uma amenizada, né? Que o Botafogo estava meio fora de ritmo, começando o ano, e o Flamengo estava mais preparado, né? Cara, mas pra mim, assim, se o time veio despreparado, é mérito do time, né? E mérito do outro que veio mais preparado. Mas o que tu achou? Não sei se tu chegou a ouvir esse comentário. Ouvi. Olha, eu acho que tem até um pouco de sentido, porque o Botafogo jogou o Mundial de Clubes, né? Então teve um menor tempo de descanso, e isso a gente sabe que no futebol é importante. Então eles tiveram menos descanso, então eu acho que isso é válido, sim. É uma desculpa válida. E também perdeu os seus dois maiores jogadores, que eram o Luiz Henrique e o Almada. Então, e não tem peça de reposição igual. O Arthur é bom jogador, mas não é mesmo nível. Assim, eu não sei se eles também não deram muita importância pro jogo, não sei. Esse título é um título recente, né? Na minha opinião, é um título meio forçado, né? Não sei. Tentaram dar uma imitada na Recopa ali, mas campeonatos menos importantes, eu acho, né? Mas é um título nacional, né? Começar o ano com o título nacional é muito bom. É moral, né? Ainda mais que o Botafogo que precisa dessa moral para dar uma empurrada no ano. Exato. Mudando de assunto então, Brunão. Contratações do ano. Vasco, fala do meu Vascão. Cara, tá me decepcionando bastante. Pra mim, a gente fechou o ano de uma forma que não foi da melhor forma que a gente esperava, né, os vascaínos. A gente precisa de um ponto, a gente precisava de um zagueiro também. Na minha opinião, o zagueiro que a gente contratou é legal.
tem uma composição boa aí pro time, mas eu pessoalmente gostaria de ter mais um, eu e o Eduardo. E ponta, cara, a gente precisa de um ponta pra ontem. Esse cancelamento aí, essa passagem na frente do Benfica, em frente ao Bruma, pra mim, era um cara que ia encaixar muito ali no time, ia agregar muito no time, e eu não vejo ninguém mais no mercado pra gente ir atrás, cara. Não vejo. Eu ouvi falar do Moisés, lá do Fortaleza, que o Vasco tá olhando. Ouvi falar do Rony também, que o Vasco voltou a dar atenção pro Rony, tinha tentado, depois deu uma desistida quando o Bruma entrou no caminho. Mas eu já tô foram tantos cancelamentos de contratação ali, que eu já tô meio descrente, não consigo botar mais tanta confiança nesses olhares do Vasco da Gama aí frente à contratação. E eu tô começando a ficar preocupado, né? Porque a data tá chegando no fim, né? Faltam 20 e poucos dias. Isso. Olha, eu acho assim que o Bruma seria uma excelente contratação. Eu prefiro ir para a Europa, pro Benfica, que é aceitável. O Rony, na minha humilde opinião, não sei se é um jogador que ainda traz muitos benefícios pela idade. Tecnicamente, não sei se ele é tão legal assim. O Vasco hoje está com um time que eu acho que até é ok, precisa de contratações pontuais. Perdeu o Léo Pelé, zagueiro, que, cara, eu acho que é um bom zagueiro, só que um pouquinho azarado, essa é a verdade, porque muitos lances técnicos poderia errar, enfim, algumas questões de azar mesmo. Sabe o que eu achei do Léo Pelé, né? Sendo bem sincero, assim, eu também não acho ele um péssimo jogador, não. Sei que o Vascaíno vai me cornetar aí, mas eu achei que ele cedeu uma pressão, cara, e é engraçado porque ele veio de um time grande, né? Ele veio de um time que tinha camisa muito pesada, e eu não imaginava que ele sentiria igual o Adson, né? O Adson chegou aí aqui, muito se falou dele, da performance, se ele ia aguentar. Cara que jogou pra mim no Corinthians, ele sabe segurar uma pressão, ele sabe segurar uma camisa pesada. E eu acho que o Léo Pelé foi isso, cara. Eu acho que ele não conseguiu lidar bem com as críticas, acho que pegou o meu emocional dele ali. Eu não acho ele um mau jogador, mas ele, cara, jogou muito mal. Assim, se verdade seja dita, ele errou muito, né? E aí a torcida não perdoou e ele não conseguiu trazer a bola que eu acho que ele tem. Eu acho que ele tem bola. Concordo com você. Tentaram, acho que, forçar uma liderança nele, dando a braçadeira de capitão para ele, sendo que tinha o Verratti, que é um cara muito mais experiente, até o Léo Jardim, que também eu acho que é um dos principais jogadores de vocês. Só que não são todos jogadores que lidam bem com essa liderança, né? Por exemplo, no Flamengo, vou puxar pro meu lado. Já puxa aí. O Gerson é um jogador que estava em baixa no início do ano passado. Poxa, ele ganhou a braçadeira e se transformou. Ano passado foi o melhor ano da carreira dele. Mas Gerson de novo, craque, né? O Gerson é craque. Com certeza. É bem diferente, né? Então, se a gente pode pontuar uma coisa boa que o Tite fez no Flamengo, foi dar a braçadeira pro Gerson. Única coisa boa. Já emenda aí na contratação do Mengão. Então, a gente pode falar disso. O Flamengo tá fechando com o Jorginho, né? Tá quase certo um pré-contrato no meio do ano. Cara, o Jorginho aqui no Brasil, ele é fora de série. Pode jogar de primeiro, segundo volante. Já tem uma certa idade, mas é jogador experiente, vai pegar aqueles atalhos, né? Poxa, então, se vier mesmo, é fora de série. Sem dúvida nenhuma, é um cara que vai agregar muito. E além disso, um cara também que, da posição dele, que já está no Flamengo e está para renovar, é o Pulgar. Ele deu o sinal verde para renovação. Ele foi um cara que estava em dúvida se ficava no Flamengo, está com o salário da família no Chile, mas enfim, ele vai ficar no Flamengo mesmo pelo jeito. E é um jogador importante que o Felipe Luiz, jogador de contenção, de marcação, mas também tem poderio ofensivo, gosta de chutar no gol. Então, eu acho que é um bom nome sim. Começou mal no Flamengo, mas ele foi melhorando e tecnicamente a gente vê que ele é um bom jogador. O Flamengo fez menos contratação, né? Assim, o Vasco também fez poucas, né? Mas o Flamengo precisava menos, né? O Flamengo precisa menos. Acho que o Flamengo é esse trabalho, né? A renovação do Pulgar é importante, manter os jogadores que já têm um papel importante ali. O Vasco, eu acho que tinha que dar uma fortalecida ainda. Então, o flamenguista, de repente, está olhando ali, poxa, não estamos contratando tanto, mas, cara, só de segurar as peças que foram importantes e continuam sendo importantes, para mim já são baitas reforços aí. Então, o Danilo, que veio, poxa, não precisa nem falar nada, né? O Danilo é capitão da seleção brasileira. Cara. Super trunfo ele também, né? Várias posições pode jogar, né? Lateral, joga de zagueiro.
Então o Juninho, a gente não precisa nem o Danilo não precisa falar nada. O Juninho, eu falei errado agora, o Juninho é um cara que veio, assim, desconhecido, né? Assim, eu gosto de um centroavante fixo, igual o Pedro que tá machucado. E é interessante o Juninho, que ele não tem a mesma característica do Pedro. Então é importante ter jogador diferente para que um cara que entre do banco de reserva para poder mudar o jogo. Porque eu acho que trocar 6 por meia dúzia não vale a pena. Tirar o Pedro e colocar, por exemplo, um Alejandro que estava no Vitória, também tem a característica parecida com o Pedro, não sei se vale a pena. Então o Juninho é interessante por fato de ser um cara mais veloz, que tem esse facão igual o Gabigol tinha. Não estou comparando, o Gabigol ainda. Mas o Juninho pode ser um cara que pode agregar sim. Sinceramente, eu não conhecia o Juninho, ele estava lá fora há muitos anos já, então realmente não tinha conhecimento. Mas tanto o José Boto quanto o Felipe Luiz, eles fizeram muita questão do Juninho. O Juninho quase fechou com o Sevilha, então você vê que não é um jogador desprezível, né, de jeito nenhum. Então eu acredito que possa dar certo sim, cara. Tem que dar tempo, é importante, ele estava fora há muitos anos, então tem que dar um tempo de adaptação, mas eu acho que ele vai funcionar. Legal. Quer aproveitar então e já irmos pro Campeonato Carioca? Bora. O Flamengo joga amanhã, quarta-feira, às 7 horas, contra a Portuguesa, no estádio do Sabiá, em Uberlândia. O Flamengo vai com o time reserva, pessoal. Jogamos com o time titular contra o Botafogo, né? Há pouco tempo. Então é importante nesse início também descansar para ninguém se machucar. Imagina, você está sofrendo um pouco com o DM. Então é importante realmente mesclar. Vai colocar o time reserva, o Flamengo está relativamente confortável no Campeonato Carioca, deve classificar. Mas a escalação ainda não saiu, mas o que é garantido é isso. Vai time reserva para poupar. E o Vascão, Dudu? O Vascão, pra mim, tá numa sequência legal no Campeonato Carioca. Conseguiu ele no início do campeonato tirar uns pontinhos, né? Acho que entre os grandes, todo mundo teve resultados um pouco questionáveis, né? Acho que o Vasco conseguiu uns empates ali, né? Não conseguiu nenhuma vitória, mas conseguiu manter a invencibilidade. Até agora somos o único time invicto do campeonato. E só nós podemos terminar o campeonato dessa forma, obviamente, né? E pra mim, nosso primeiro desafio assim que teve foi o Volta Redonda na última rodada. Saímos com um empate ali, um pouco preocupante. Verratti mais uma vez fazendo diferença. Impressionante como é que ele entra nos jogos importantes, né, cara? E esse jogo contra o Fluminense, né, que é o próximo clássico, 9h30 da noite, no Mané Garrincha, lá em Brasília. Vai ser um jogo importante também para dar para mostrar pro torcedor, né, um desafio de verdade, né? E eu acho que entre os clássicos foi melhor, assim, não querendo falar mal do Fluminense, nem do time do Fluminense, mas entre os concorrentes, eu acho que é uma boa forma do Vasco começar o ano com o clássico. O Vasco costuma ter um histórico legal contra o Fluminense. É uma oportunidade de levantar ainda mais a moral da torcida, que no momento acho que não tem nada a reclamar, a não ser as contratações que a gente falou no início. Então eu tô otimista, cara, Pra mim, sou muito mais Verratti do que o Cano. O Cano fez alguns golzinhos aqui no Vasco, mas o Verratti tá para se tornar o maior artilheiro estrangeiro do Vasco da Gama. E vai meter um no Fluminense com certeza. Não, o Verratti, ele tem uma capacidade muito grande de descobrir gols. Por exemplo, esse gol que ele fez contra o Rotterdam de cabeça, tinham 4 pessoas marcando ele na área e ele conseguiu se posicionar e fez o gol. O Verratti assim, muito bom, cara. O Vasco teve, tanto como fez com o Cano, né? Descobriu bem esses atacantes. O melhor cabeceador, se não do Brasil, do mundo. No Brasil, acho que sim. No mundo, acho que é um pouco pesado. Mas no Brasil, eu concordo com você. Clubismo. Cara, nenhum clubismo, cara. Você vê os gols do ano passado, cara, tem uns cruzamentos que a bola vem morta, cara. Ele bota uma força na bola, parece que isso, cara. É bizarro. O Piton também consagrou ele, né? O Piton também é muito bom lateral. Piton também tem... Mas você estava falando... Perdão, você está falando também do Vasco Fluminense. Eu acho que esse jogo é muito mais importante pro Fluminense do que pro Vasco. Vou te explicar por quê. O Vasco, eu acredito que já esteja classificado na Taça Guanabara. Então, é claro que ganhar é importante, classificar em primeiro é importante. Até para pegar o quarto, né? Que tese vai ser um adversário mais fraco. Mas, cara, se o Fluminense não ganhar esse jogo, tá eliminado. Porque o Fluminense está em 10º lugar.
não vai ser rebaixado, o Bangu está em 12º, 2 pontinhos só, o Fluminense tem 7, mas o Fluminense tem que ganhar, cara, até porque o Mano daqui a pouco vai começar a ficar na corda bamba. E pro Vasco é bom também ganhar para, como eu te falei, para classificar em primeiro e já ficar já bem no campeonato. Matematicamente eu não sei, né? Tem mais 3 rodadas, 2, né? Depois dessa do jogo do Vasco, né? Ele ficaria ali, teria que ganhar os 2 jogos seguintes, que também não são jogos, enfim, né? 6 pontos, vai ficar complicado pro Fluminense. Não sei se o Vasco vai tirar o pé desse jogo não, hein? Não, o Vasco tem que ganhar. Todo jogo é para ganhar, é importante. Para a torcida começar o ano acreditando. Primeiro clássico, uma boa campanha. Com certeza, tem que vencer. Brasília aí com certeza vai ter muito mais torcedor vascaíno do que tricolor, na minha opinião. Então... Em Brasília tem muito vascaíno e flamenguista. Lá, no futebol, lá os times regionais não estão configurando na Série A, né, na Série B. Então, o pessoal gosta bastante dos times do Rio. Isso é bem legal. Levar para lá porque traz renda também para os nossos clubes e também pode prestigiar a torcida que está fora do Rio de Janeiro. E tem mais, né? Nós temos o artilheiro do campeonato, né? Com fome de gols. Sim. Ele adora um troféuzinho aí de artilharia. Já perseguiu ano passado com muita dificuldade com o time que estava do lado, mas conseguiu números incríveis. E vamos passar então a escalação do jogo? Vou começar aqui com o Vasco e depois tu segue com o Fluminense, pode ser? Beleza, fechou. Vascão, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, zaga. Tietê, Jair, Paulinho, Coutinho, meio campo. Alex Teixeira, Verratti, na verdade um cai pro lado, cai pro outro ali, naquela ponta que o Alex Teixeira tá mais ajudando taticamente do que ofensivamente, mas fecha o time por aí. Fluminense vai começar com o Fábio, o gigante Fábio, que jogou no Vasco há 20 anos atrás. Ídolo. Samuel Xavier, sou muito fã. Samuel Xavier na direita, a dupla de zaga é Thiago Santos e Thiago Silva. Na lateral esquerda, Fuentes. Na volância, Martinelli, mas pode entrar no Nonato no lugar deles. Hércules e John Arias, que renovou o Fluminense essa semana. E Serna também. No ataque, Canóbio, recém-contratado, e Germán Cano. Será que vai ter lei do ex esse dia? Será que vai ter lei do ex? Germán Cano passando o seu auge no Baixo da Gama. Canóbio superfaturado. Olha, cuidado, hein? Vai fazer nada no Vasco da Gama. Cuidado. Bom, é isso aí, né, cara? Vamos encerrar por aqui, então? Foi legal, cara, nosso primeiro dia. Espero que vocês tenham gostado. Que acompanhem a gente, que a gente vai fazer sempre esse nosso bate-papo. Sempre falando de Flamengo e Vasco. Talvez também quando for um clássico, vamos ponderar algumas coisas de Botafogo e Fluminense. Mas o nosso foco é esse, Flamengo e Vasco. Um bate-papo com um pouquinho de clubismo, mas sempre muita informação. Primo da bola, valeu! Valeu, galera!